Tudo bom, pessoal? Alguns dias atrás, a gente publicou um texto sobre o custo dos jardins em São Paulo. Ou seja, o que a cidade perde ou abre mão ao manter bairros exclusivamente residenciais, de baixa densidade, numa área central da cidade. Isso gerou um debate extenso nas nossas redes sociais e alguns comentários questionando a nossa premissa. Então a gente selecionou alguns deles para comentar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. Tem um comentário que diz o seguinte: nossa, é um dos poucos lugares que ainda vemos casas e árvores, onde a cidade parece mais humana e acolhedora. Tem que melhorar é o transporte e a infraestrutura de outras áreas. Qual é a nossa discordância com esse raciocínio? Primeiro, bairros com casas e árvores não são tão difíceis de encontrar. Normalmente, a baixa densidade é a forma de moradia mais abundante das cidades, embora a gente não veja ela se a gente mora numa área central. Normalmente, as cidades vão reduzindo a sua densidade demográfica à medida que se afasta do centro da cidade. E se a gente for para áreas 30, 40, 50 quilômetros do centro de São Paulo, vai ser a única opção disponível: casas, árvores, zonas rurais. O que acontece com o bairro Jardins é tentar colocar esse modelo de urbanismo no centro, na proximidade de empregos, de serviços e onde já tem infraestrutura. Ou seja, existe um número pequeno de pessoas ocupando uma área central, repleta de infraestrutura, que não está sendo disponibilizado para um número maior de pessoas. Em relação ao transporte de outras áreas, é muito mais difícil viabilizar formas de transporte eficientes se a gente tem bolsões de baixa densidade no centro da cidade. Transporte de massa, como diz o nome, requer uma massa, um volume de pessoas suficiente para suportar uma linha de metrô, uma grande estação de ônibus, para chegar naquela estação. Ou seja, o transporte vai continuar sendo ineficiente se a gente perpetuar esse modelo de urbanismo de baixa densidade para outras áreas da cidade. Bom, vamos ler mais um comentário aqui. Acabar com os jardins, essa é a sua proposta? Piorar muito o trânsito, a poluição para alguém ganhar com especulação imobiliária? Bom, vamos olhar ponto por ponto. A questão do trânsito e da poluição. Se a gente olha para a situação atual dos jardins e vê mais pessoas ocupando essa área, vê mais movimento de gente, de veículos, a gente pode pensar realmente, a gente permitir a transformação de jardins vai gerar mais trânsito e poluição. Mas na realidade, a gente não permitir a transformação e desenvolvimento de jardins não significa que as pessoas e esses veículos vão deixar de existir. Na realidade, ao não ocupar uma área central, essas pessoas vão acabar optando ou escolhendo lugares um pouco mais distantes que os jardins. E assim sucessivamente, porque as pessoas vão ocupando esses imóveis e empurrando outras pessoas mais para longe dos empregos onde elas estão se movimentando. Ou seja, é justamente o contrário. Se a gente não ocupa os jardins, a gente vai estar aumentando as distâncias de deslocamento, aumentando a dependência das pessoas do automóvel e gerando mais trânsito e mais poluição para a cidade como um todo. A questão do uso do termo especulação imobiliária também gera bastante confusão. Porque especulação imobiliária normalmente é justamente deixar um imóvel, normalmente um terreno, parado, sem uso. Ou seja, o proprietário daquele imóvel está especulando somente no preço, na valorização daquele terreno ao longo do tempo. Incorporação imobiliária, ou seja, desenvolver, construir um edifício, é outra coisa e é o oposto, na verdade. Ou seja, se a gente for pensar no sentido estrito da palavra, a situação atual de manter casas ou terrenos pouco utilizados numa região central está mais próxima da definição pura do termo especulação imobiliária do que, de fato, alguém construir e permitir que mais pessoas utilizem aquele espaço. Vamos ler mais uma. Lógico que não vão construir moradias populares. Cada casa de condomínio custa uma verdadeira fortuna. Ademais, liberar essas construções dos jardins vai acabar com essa floresta urbana e com o solo permeável que ainda existe, em plena crise climática. Os bairros jardins são um patrimônio ambiental de todos os paulistanos. Vamos lá, tem pontos interessantes nesse argumento, mas que a gente pode responder por aqui também. Primeiro, é verdade, provavelmente se alguém desenvolver os jardins, não vão ser moradias populares que vão ser construídas ali. A gente sabe que é uma região bem localizada, próxima a empregos, e que essas unidades habitacionais vão ser novas. A gente sabe que unidades habitacionais mais antigas e pior localizadas são normalmente as mais acessíveis para a população em geral. No entanto, a situação atual dos jardins são mansões extremamente grandes e provavelmente muito mais caras que unidades de apartamentos menores, mesmo novas. Ou seja, o
nosso objetivo aqui é, na margem, aumentar a oferta habitacional e a acessibilidade habitacional na cidade como um todo. Não necessariamente passar da tipologia de habitação mais cara de todas para a mais barata de todas em um só passo. Depois a gente tem o argumento da permeabilidade do solo e das florestas urbanas. É inegável que no momento atual a gente precisa de políticas que permitam mais arborização, mais permeabilidade do solo. A gente precisa investir em parques, a gente precisa qualificar as nossas calçadas, aumentar a permeabilidade do solo nas calçadas, nas vias carroçáveis. A gente precisa aumentar canteiros, a gente precisa de estratégias de microdrenagem nas cidades. E isso não tem sido feito pelo poder público. Ao mesmo tempo, vamos pensar no contrafactual ou na alternativa de não ocupar os jardins. Quando a gente fala em florestas urbanas, a gente também tem que pensar na alternativa de ocupar em alta densidade uma área central como jardins, que é a ocupação em baixa densidade, ou seja, de forma horizontal no território, uma área periférica de Mata Atlântica. E é isso que a gente não vê quando a gente circula somente no centro da cidade. Estudos mostram que se a gente restringe a ocupação ou o potencial construtivo em áreas centrais, a gente aumenta a mancha urbana da cidade e, consequentemente, está incentivando a devastação de áreas verdes nas periferias de uma forma muito mais intensa do que uma ocupação em alta densidade numa área central. Então a gente tem que sempre pensar nas consequências, nos contrafactuais das políticas urbanas que estamos defendendo. Continuando nossos comentários. Ter um bolsão verde no meio da cidade valoriza o entorno e traz qualidade de vida, permeabilidade do solo e torna a cidade mais bonita. Há muitas áreas degradadas que podem atender essa demanda. Centro Velho, antigas áreas industriais. Não precisamos destruir o que é belo em nossa cidade para atender a demanda à moradia. A questão é que a demanda por moradia é nas áreas onde as pessoas querem morar e não onde elas não querem morar. Ou seja, não adianta a gente liberar mais construções em áreas em que as pessoas não querem ir, que não vai ser atendida a demanda por moradia. As pessoas querem estar nas áreas bonitas, perto de bons empregos, bons serviços e boa infraestrutura. E esse é o ponto do custo de manter os jardins como eles estão.